Quando a gente fala de perspectiva, a Bíblia e Paulo, as cartas ali do Novo Testamento sempre chamam a igreja para ter esperança, uma esperança cristã. Então, existem várias esperanças por aí, mas é muito peculiar que o Novo Testamento traga a esperança cristã na ressurreição dos mortos, no dia do Senhor. Então, por que isso? Era algo que eu tinha dificuldade de entender, de por que a esperança cristã é a ressurreição dos mortos, é a vinda do Senhor. Uau, isso é um assunto longo, né? Mas vai. Não, tem uma passagem de Paulo em Coríntios em que ele fala que existe um dia decidido por Deus para que nós prestemos contas a Ele dos nossos atos, né? E ele diz assim, e o Senhor garantiu esse dia, ressuscitando Jesus dentre os mortos. É como se a ressurreição de Cristo fosse a prova. Olha, eu estou comprometido à ressurreição dos mortos, assim como eu fiz com meu filho. Ele é um sinal para vocês que um dia todos voltarão à vida, todos virão para prestar contas da sua vida de novo. E quando você vive a sua vida em luz aquele dia, né, a luz daquele dia, quando você fala assim, cara, eu estou vivendo por aquele dia, não pelo dia de hoje, né, a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira. Eu não vivo por essa quarta-feira e nem pela quinta de amanhã. Então eu tenho que viver por aquele dia lá, porque aquele dia é o dia mais importante da minha vida. O que eu vou fazer aqui agora vai refletir lá. Então eu vou fazer por causa daquilo e não por causa do que eu posso ter aqui agora. Então viver a luz da vinda de Jesus, né? A palavra que ele diz aos Tessalonicenses que começa a morrer um monte de gente na igreja, que o povo começa a falecer e o dia de D maiúsculo não chegou ainda. E Paulo fala, irmãos, não sejam ignorantes sobre aqueles que estão morrendo. Não olhem para a morte deles como se fosse algo que por si só é o fim da história. Ele fala assim, porque nós não somos como os que vivem sem esperança. Nossa esperança está no fato de que um dia ele vai retornar e ele tornará da vida a todos os mortos. E quando Paulo fala isso aos Tessalonicenses, eu falo, cara, eu preciso dessa perspectiva. Que a verdade nós estamos desesperados quando a gente lida com a finitude da vida, né? Quando a gente lida com o fato que as coisas terminam, nós ficamos frustrados, né? O fim de ciclos frustra pessoas, o fim de sucesso frustra pessoas, o fim de relevância frustra pessoas, e a gente fica extremamente frustrado porque nós queremos curtir o agora, o aqui, esse momento gostoso, o prazer, o sucesso momentâneo, e na verdade eu acho que o ciclo da vida é Deus nos preparando para o término do maior ciclo, que é o fim dessa era. O fim dessa era é o término de um ciclo. Então, abra mão de ciclos. Viva ciclos e deixa eles passarem. Vai ter um tom de nostalgia nisso? Vai. Mas esse tom de nostalgia é para você lembrar, olha, não é para aquele ciclo que eu vivo, não é para essa década que eu vivo para aquele lá. Enfim, viver a vida com o olhar no dia do Senhor vai fazer você lidar com os problemas de hoje de uma maneira mais branda, mais fácil. Coloca tudo num lugar, né? Nada é tão drástico. Na verdade, a nossa vida tem aquela piada online, NASA tem que estudar o brasileiro, né? Porque o brasileiro faz muita gambiarra, ele arruma um chuveiro com uma garrafa PET, ele coloca um abajur num lugar diferente para criar um cenário diferente. A NASA tem que vir estudar o brasileiro. Na verdade, nós estamos constantemente fazendo gambiarra para manter os ciclos abertos na nossa vida, porque a gente tem medo de fechamento de ciclos, né? Principalmente quando ele é bom. A gente quer, não, como é que eu posso prolongar o efeito disso? Como é que eu posso estender? Eu não quero sair daqui, eu não quero que isso termine, eu não quero que isso acabe. E, na verdade, Deus está falando assim, olha, precisa que você termine esse ciclo, porque tem mais 10 ciclos para você viver, ou 20, ou 30. E, na verdade, a vida inteira é o término de um ciclo para o início de um outro. Então, viver à espera do dia do Senhor é falar assim, Senhor, eu quero terminar esses ciclos aqui feliz, porque eu quero olhar para aquele com mais expectativa, com mais alegria. É que é Paulo chegar no final da vida dele e falar assim, Timóteo, traz alguns livros aí para mim, traz minha capa, eu cheguei no fim. E ele não olha falando assim,
eu tô frustrado, eu tô triste. Ele fala, não, tem uma coroa me esperando, sabe? Eu tô indo ao encontro dela, seja o que for, eu vou para o encontro do meu Jesus. E se você quiser, Timóteo, você também pode, desde que você ame o dia da vinda dele. Então, ame o dia da vinda de Jesus e você vai viver as fases da vida, vão te empurrar para aquele lugar, vão te jogar para aquele lugar, vão te impulsionar para aquele dia. E tudo vai se tornar mais leve, tudo vai se tornar mais leve. Então eu quero ser um cara que nem Paulo, sabe? Eu quero viver a minha vida em busca da vinda do Senhor. E tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Eu acho legal porque Paulo é aquele cara, né? Corri o bom combate. Corri a corrida, combati o bom combate. Eu vou chegar até o fim. E combater o bom combate para Paulo não era vencer todas as vezes, cara. Era acabar com a vida numa prisão. Sim. Era ser Aparentemente, açoitado. ele não estava terminando super bem sucedido. Né? Exato. Tipo, ele não venceu, né? Tipo, o negócio não vai ganhador. Ele foi o mesmo que falou que se é só pra essa vida que eu tenho esperança, miserável homem que sou. Tipo, não funciona. Sim. Então eleva e é muito real. Coloca as coisas no lugar. Porque se eu tô desesperado com a doença, com alguma coisa, e eu lembro que não é só pra essa vida, é tipo assim, a doença toma um lugar correto. Sim. E tipo assim, ok, a doença vai passar, uma hora a doença vai acabar. Se é a frustração, se é a perda de dinheiro, tudo se coloca debaixo desse dia, nada supera esse dia. Sim. E é surreal. Haverá um dia que o nosso amado vai voltar, ele vai sujetar todas as coisas, ele vai fazer todas as coisas novas, tudo que estava errado vai ser corrigido, tudo se fará novo. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Tem um irmão na nossa igreja que ele usa cadeira de rodas, né? Ele tem paralisia da cintura para baixo, Marcelo. E quando eu vejo, volta e meia, eu me pego pensando no dia da vinda do Senhor. Porque que magnífico dia vai ser o dia que Marcelo provar de um corpo glorificado, da cura permanente, da bênção de um corpo restaurado. O Senhor pode fazer se Ele quiser nesse lado da eternidade? Pode. Mas eu tenho certeza que se Ele não fizer aqui, lá Ele vai fazer. Então, quando você começa a ter perspectiva da vinda do Senhor, você encara os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as dores com uma perspectiva diferente. E eu acho até que é um pecado assim que nós, líderes do corpo de Cristo, cometemos quando nós impedimos as pessoas de estudar a vinda do Senhor, de estudar o livro de Apocalipse. Não, esse aí é um livro difícil, esse é um livro que não deve ser estudado, é um livro que a gente deixa só para quando você for mais maduro. Agora foca em Mateus, Marcos, Lucas, João. É como se não fosse um enredo que está te preparando para um ápice. E quando você chega no ápice dele, você fala para a pessoa... É tipo assim, os últimos 2 minutos de filme, que vai ter o fechamento da história. Não, desliga a televisão, porque é muito difícil para entender o enredo final. Então vamos só ficar com os detalhes da história aqui e desligar a televisão nos últimos 5 minutos. E você não sabe como acaba. E Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo. Você não precisa saber como acaba, é o que as pessoas dizem. Você tem que focar no agora. Como assim? Sim. É verdade. E com relação a... na verdade, é uma dúvida que eu tinha, cara. Se a gente for olhar com relação a, por exemplo, a jornada cristã, qual que seriam, na sua opinião, tipo, as maiores dificuldades que vocês já passaram, assim? Eu acho que todo mundo quer me marcar com o velho, né? Eu vou te falar, as dificuldades que eu mais lido não são em... deixa eu falar de outra forma. As minhas maiores dificuldades são discernir o bom do ótimo. Essa é uma das minhas grandes dificuldades. Porque eu estou sempre em busca de, poxa, o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo? E várias coisas surgem no nosso dia a dia, seja na maneira com que a gente gasta o nosso tempo, seja na maneira com que eu invisto na minha família, seja como eu passo as minhas férias, seja o meu futuro ministerial, seja o chamado de Deus na minha vida. Sempre vão existir diversas portas pela qual você pode entrar. E um dos inimigos da nossa vida, eu acho que nem toda boa ideia é uma ideia de Deus, nem toda boa porta é uma porta de Deus, nem toda boa oferta é uma oferta de Deus. E eu acho que a gente tem esse vício na nossa geração que, eu pedi, a situação se colocou diante de mim, logo deve ser Deus confirmando que eu tenho que ir para aquele lugar. Então eu volto a falar, uma das maiores dificuldades se eu não tiver aquela convicção que a gente falou lá no início da nossa conversa, eu vou
sair por aí entrando em tudo que é porta que aparece diante de mim. Então, é me lembrar daquelas convicções, do propósito, do que Deus falou, dos marcos, né, que ele deixou na minha vida, dos memoriais. Manter isso aqui diante de mim no dia em que eu estou frustrado com a minha conta bancária é difícil. Manter isso diante de mim no dia em que eu brigo com um irmão em Cristo é difícil. Manter isso diante de mim quando eu olho para tudo e está aparentemente correto e bom, mas meu coração não está em paz, é difícil. É fácil eu vou falar da perspectiva de líder, de pastor, e você que está por trás dos bastidores fazendo as coisas acontecerem. É fácil você chegar diante de uma conferência, One Thing, com 4.000 jovens e falar, uau, como Deus é bom. É fácil fazer isso lá. Mas quando você está ali batendo no final do mês e o financeiro te liga e fala assim, pastor, falta 40 mil para fechar a conta esse mês. E você olha e fala assim, cara, mas o que eu estou fazendo de errado? Onde está Deus? E você precisa encontrar esses pontos, esses ganchos na tua história para falar, não, continua, fica focado, fica firme. Para mim a dificuldade é manter sempre essas coisas bem diante dos meus olhos. E muitas vezes isso vem por diálogo com a minha esposa. É o colocar para fora a frustração, o medo, a dificuldade e falar assim para ela. Inclusive fiz isso com ela ontem. Falei assim, essa área do meu coração não tá legal. Fala nessa área do meu coração, por favor. Eu tô precisando que alguém fale nessa área da minha vida. Então, a minha dificuldade eu tenho a tendência a me isolar, eu tenho a tendência a resolver sozinho, eu tenho a tendência a trazer a solução e eu me frustro quando eu não consigo. E aí eu preciso desses marcos e dessas pessoas, desses relacionamentos para me manter focado, para me manter no prumo, para me manter ligado no que eu tenho que seguir. É uma das coisas que eu tenho, especialmente nesse ano, assim, que a Bíblia diz que na multidão de conselhos, a sabedoria. Né? Então, muitas das decisões, dos momentos da minha vida, eu tive que ir para a multidão de conselhos. Tipo, falar com pessoas que têm uma voz no meu coração. E você vê que Deus fala, né? Você falando com você, falando com outro líder que talvez nem sabe do contexto que eu estou vivendo. Os dois falaram a mesma coisa, com o mesmo versículo bíblico, com a mesma base. E no mesmo ponto do meu coração. Você falou, cara, há sabedoria em algum ponto desse. Mas tudo começa com, talvez, construir essa rede, né? De pessoas que você consiga... Que você sabe que vão te abraçar, mas que você sabe que também vão te desafiar quando você está errado, né? De poder ligar para alguém e falar, cara, eu acho que eu estou errando nessa área, mano, fala comigo. Me fala o que ninguém está querendo me falar aqui, o que você está vendo. E ela fala, cara, você precisa crescer aqui, você precisa se quebrar aqui. Isso não precisa ser do pastor, cara. Você não precisa ouvir isso do pastor. Você pode ouvir isso do teu brother, do teu colega de pequeno grupo, do cara que trabalha com você, daquele irmão que ama Jesus na dificuldade da vida. Junto com você ali. Agora, claro, pode falar com o líder. A gente tem uma parada, né, que eu li esses dias. A gente tem vários casais acontecendo no nosso meio hoje em dia, né? E glória a Deus, os missionários têm que namorar e casar. E algumas pessoas me procuram e falam assim, poxa, eu preciso, né, que Deus fale comigo, se é fulano, se é ciclano, se é beltrano. E às vezes os líderes, eles usurparam demais essa área que deixou com que algumas pessoas na igreja ficassem até com medo de compartilhar. Mas, cara, eu, pastor, você, líder, a gente está nisso há tanto tempo que eu bato o olho, eu sei quando o cara é mal intencionado. Eu não sou conhecedor de coração, eu sou conhecedor de dinâmica humana, porque eu já vi muito problema. Quando tem uma situação, uma oferta de trabalho, uma parada que tá estranha, eu já lidei com outros 10 irmãos da igreja que já passaram por isso. Eu posso compartilhar um pouco de sabedoria, não é nem profético, não é nem, assim diz o Senhor, é simplesmente bagagem de ter lidado e ter visto outras pessoas quebrando a cara. Então, às vezes, correr para o aconselhamento, não porque, eu quero que Deus fale comigo. Em outras palavras, por mais pessoas que batam na porta do pastor, falam assim, pastor, já viu esse problema aqui antes? Alguém já quebrou a cara com isso? Porque eu estou indo nessa direção, eu preciso saber se tem um abismo ali na frente. E às vezes é só, cara, eu vou compartilhar alguma experiência. Não é uma palavra profética, não é um assim diz o Senhor, não é um sonho, não é... Cara, é simplesmente vida, viver a vida
em comunidade. Quando fala que há sabedoria na multidão de conselhos, não diz ali a palavra profética, há sonhos proféticos, há, assim diz o Senhor, há sabedoria, há coisas que são adquiridas com o tempo, com a vida, com a conduta que você tem. Isso é muito bom. Uma das coisas que a gente está falando de dificuldades na caminhada de fé, né? Uma das coisas que facilitou a minha caminhada foi quando na minha adolescência eu me cerquei de algumas pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu tinha, especialmente no estudo da Bíblia. Eu lembro, hoje o pastor Diego, né, que ele caminha aqui conosco no ministério, ele era um dos meus colegas e amigos de ministério na minha adolescência. E eu lembro que nós éramos alguns dentre tantos que falaram assim, cara, vamos estudar essa parada de Bíblia mais profundo. E ele falou assim, vamos, como é que a gente começa? E na época a gente não tinha nem curso, nem ideia. A gente foi e comprou, na época tinha lançado um software de Bíblia chamado Logos, que hoje é famoso. Eu entrei numa dívida, cara, de uns $3.000. E a gente dividiu isso em mais de um ano de parcelamento, porque era essa parada de querer conhecer a Bíblia, de querer estudar a palavra de Deus. Eu pensei assim, eu preciso me cercar de 2 ou 3 que queiram o mesmo objetivo, porque senão, imagina, eu tinha 17, 18 anos, a gente amava passar as noites em claro jogando videogame, e essa era uma das nossas atividades de lazer. Mas eu comecei a experimentar com aquela amizade com alguns outros que nós tínhamos ali, o prazer de sentar e falar de um estudo bíblico, da etimologia de uma palavra, cara, como eu comecei a conhecer o Strongs, você clicar e ver no original o significado e se dar conta, cara, eu tô lendo esse versículo errado faz anos, e era isso que Jesus queria dizer. Eu encontrei facilidade na busca de ressignificar minha fé e de conhecer Deus quando eu encontrei outras pessoas que queriam estudar a Bíblia comigo. Quando queriam estudar algum assunto comigo. Eu nunca vou me esquecer. Primeiro tópico que nós abrimos no software do Logos, Abacuque 2. Nós queremos estudar Abacuque 2. Não sei por que a gente queria Abacuque 2. Foi Abacuque 2. E a gente começou, eu encontrei esse livro, eu encontrei esse comentário, encontrei esse versículo. E a gente fez um estudo incrível de Abacuque 2, 2 jovens de 17, 18 anos. Que legal. Porque o nosso desejo era conhecer a Bíblia, era conhecer a palavra de Deus. E eu encontrei nele um brother, um amigo, para me provocar no conhecimento das Escrituras. Legal. Então essa é uma dica que eu encontrei para... Quer conhecer Deus? Encontre pessoas que queiram fazer. E a gente tem uma parada parecida com isso aqui, né? Uma dos objetivos de começar um estudo da Bíblia aqui em Floripa foi... tornado real em escolas. A gente tem uma fascinação. A galera vem pra cá, lê a Bíblia durante 6 meses intenso, 5 meses intenso, vão para os pequenos grupos, vão para as aulas, vão para os cafés, vão para a sala de oração, e aquilo ali tá rolando entre eles ao mesmo tempo. Aí a grande pergunta era, poxa, nem todo mundo pode fazer isso. Nem todo mundo tira 5 meses da vida e vem para cá. E aí que surgiu a ideia da escola online de ter um grupo de pessoas que pudessem, em um ambiente virtual, criar essa provocação, criar essa motivação de ir atrás, de estudar, de conhecer a Bíblia, e enfim. A Gabi lidera essa parada toda aí, e tem vários facilitadores lá que facilitam o estudo da Bíblia para as pessoas. Eu acho que é uma resposta para a mãe que está em casa, para o cara que está lá em casa no trabalho, estressado, cansado, fala assim, eu não sei nem como é que eu começo esse estudo da Bíblia, eu não sei nem por onde começar a ler. E de repente tem uma estrutura criada que pode te facilitar. Acho que a gente está falando de dificuldade, tipo, você falou algo que deu muito certo. Para mim, a minha dificuldade é a rotina. Eu não sou uma pessoa de rotina, eu não sou uma pessoa... eu me sinto sufocada pelas rotinas da vida. Então, mas... com o passar do tempo, eu tenho visto que certas estruturas me ajudam a ser feliz, me ajudam a viver bem e tipo, a respirar. Então, algo que eu já fui facilitadora da FOP School. Você lembra quando a gente abriu? Eu abandonei o Fascinação. Por onde você não passou ainda? E eu fui, meu filho... Mentira, editora. Nunca fui editora. É marketing. De alguma maneira você ajuda no marketing. Eis-me aqui, Paulo. Não. Mas eu lembro que foi muito interessante a minha experiência como facilitadora, porque eu ficava lembrando de prazos pra galera, a péssima de prazos, mas era legal porque vinha de um lugar de animar eles.
Então, Sim. eu era a pessoa que mandava mensagem, tipo, ei, fulana, como tá tua prova da faculdade? Deu certo? Cara, não esquece que você tem que entregar teu devocional até domingo, tá? Sim. Você quer que eu te estenda um pouquinho o tempo? Eu te estendo até segunda, vai. Sim. Sabe assim, umas coisas e a gente se encontrava, na minha época, a gente se encontrava toda terça-feira. A gente fazia uma conversa, todo o grupo que eu facilitava, todo mundo junto. E como pra mim, essa coisa do ver a beleza do Senhor dentro do ordinário, sabe? Do corriqueiro. A mãe falando pra mim que a filhinha dela já conhecia a minha voz, porque ela deixava tocando e eu traduzindo muitas das aulas, e a filhinha dela reconhecia a minha voz quando começava, e ela lavando louça, porque ela deixava o vídeo tocando enquanto lavando louça. Eu comecei a ver a beleza de incluir vida cristã e disciplinas espirituais, que a gente estava falando, só que no dia a dia, sabe? Eu gostei muito que a School se tornou esse lugar acessível às pessoas, de beleza, de conhecimento, de bondade, mas também de comunidade. Cara, eu faço as formaturas da School quando a gente tem nas conferências, né? E uma das coisas que me impacta muito é quando acabou a cerimônia da School, acabou a formatura ali, e eu começo a ver os alunos tirando presente da bolsa, tirando o livro, tirando lembrancinha, e atrás dos seus facilitadores para entregar. Ali eu percebo o impacto que essa vida em comunidade, em torno do estudo da Bíblia, teve na vida deles. É muito bonito. É algo que impacta eles ao ponto de eles transformarem aquele momento num momento do coração, de colocar o coração deles para aquela pessoa e falar, olha, se eu tô tentando colocar em um objeto aqui o impacto que você teve na minha vida. Então, eu acho que Gabi pode falar até mais do que nós sobre a riqueza de correr atrás do conhecimento de Deus em comunidade, em família. Uma das coisas que a gente escuta muito dos alunos, que é algo que eu mesma vivi na minha vida, que é a sensação de eu preciso conhecer Deus de novo. Eu preciso voltar uns passos atrás, porque parece que eu aprendi errado. E a gente tem que falar, não, calma, não joga tudo fora. calma. Joga tudo fora. Sim, e algo que aconteceu comigo foi em aulas como Vida do Rei Davi ou Escatologia, que eu tive a total consciência naqueles momentos daquelas aulas que eu estava colocando o tom de voz errado na voz de Deus lendo aquele versículo. Então, por exemplo, quando Deus diz para Davi que Davi não vai construir a casa para ele. Então, para mim, a minha primeira leitura antes era devastadora. Meu Deus está sendo bruto, coitado de Davi. Davi queria fazer uma boa ação e Deus não quis. E Deus... E daí depois alguém releu aquela passagem para mim, colocando o tom de voz correto na voz de Deus. De Davi, eu tenho um plano melhor. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo. E aquele boom assim de, primeiro, eu não tô lendo Deus certo, eu não tô enxergando Deus da maneira correta. E segundo, eu preciso enxergar Deus da maneira correta. Eu acho que eu traduzi uma das aulas do Dale. Quando o Dale estava falando sobre um dos salmos, e ele fala daquele em que a gente usa bastante aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e a gente fala assim, eu tô abatido hoje, eu tô muito agitado hoje, eu preciso me aquietar e saber que Ele é Deus. Quando você lê aquilo dentro do contexto, é Deus falando aos reis das nações, orgulhosos e altivos, e Ele diz assim, aquietai-vos, eu sou Deus, não você. É tipo, Ele tá dando eu sou Deus, né? E a gente tende a trocar, colocar eu me sinto bem porque eu tenho que me aquietar e saber que Ele é Deus. É verdade, te aquieta, Ele é Deus. Mas o contexto daquilo é os reis da terra que são orgulhosos, põem-se em seu lugar. É a voz como o som de muitas águas, trovejando. Mas isso vem no estudo da Bíblia. Então, me criou essa necessidade, não. E daí eu fui vendo que por que eu tô ansiosa? Eu tô ansiosa porque eu não tô enxergando Deus certo. Porque se eu estivesse enxergando Deus como Deus é, eu poderia descansar, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Por que eu tô triste? Por que eu tô frustrada? Porque eu tô vivendo a minha vida conforme o meu sucesso, não conforme o sucesso de Deus. E é uma das coisas que a gente mais escuta dos alunos, é como a visão a respeito de Deus muda durante as aulas. Porque esse encontro com a Bíblia viva e ter a pessoa que coloca o tom de voz certo, sabe? Na voz de Deus, naqueles versículos. Tem muitas experiências de alunos que já ficaram super
super chateados com Deus durante as aulas, e daí o facilitador tem que dizer, não, tu não tá entendendo. É assim, é outra coisa. Por que, enfim... E ter essa pessoa que está entendendo o coração do Senhor e que está já um pouco mais maduro na fé e que vai dizer, não, Deus está falando isso. E a Bíblia é clara, mas a gente tem que sempre estar questionando a nossa própria visão. Tá disposto, como você falou, a desconstruir para poder construir. E não calcular como óbvio. Tipo, não, é como eu enxergo Deus, então é óbvio que Deus é assim. Porque não foi assim que foi construído. Foi uma vida inteira de construção errada, de dizendo que se fizer errado, Deus castiga. De que se é algo que eu quero, é porque Deus não quer, Ele vai tomar de mim. Deus vai pedir o meu Isaac. Existem muitas coisas construídas ao longo da nossa vida inteira que foram erradas. E elas merecem atenção, disciplina e persistência para serem desconstruídas, para construir uma nova estrutura. E quantas coisas nós já começamos na vida e nós paramos na metade do caminho, né? Quantos projetos a gente começa e não termina? Quantos projetos a gente diz sim e passa o segundo mês e a gente não consegue? E quando essa busca pelo conhecimento de Deus, conhecer as Escrituras, a Bíblia, quando eu conversava com alguns alunos, eu era muito impactado quando eles falavam que eles quase desistiram 2, 3, 4 vezes e foi um amigo. Porque, na verdade, o facilitador ele é um amigo que chegou e falou assim, não, você consegue. Vamos lá, eu te ajudo. Vamos desacelerar aqui, deixa isso aqui para lá por enquanto, foca nisso aqui. E chegar no fim de um ano e falar com alunos que falavam assim, pastor, eu nunca concluí um curso. Tirando minha universidade, eu nunca concluí um curso de estudo da Bíblia porque eu não conseguia. E eu consegui pela primeira vez porque eu me encontrei na função de facilitador, alguém que me deu perspectiva, ânimo, força, foco, foi paciente comigo. Acho que quando se escuta os alunos no fim do ano e eles estão na formatura falando, a coisa que eles mais falam é obrigado pelos prazos estendidos, obrigado pela ajuda, obrigado por me animar quando não tinha ânimo, pelas orações. É uma parada muito doida que acontece. É muito gostoso. É muito frutífero. Bíblia e relacionamento com outras pessoas e aquele conteúdo aprendido sendo transformado em oração também. É um combo que não tem erro. Isso aí. Tem dado muito certo. Pessoal, nós encerramos nossa conversa aqui. Eu espero muito que todas essas dicas, os testemunhos tenham abençoado a sua jornada. E se você se inscreveu no formulário aqui de baixo, nos vídeos passados, você vai receber um conteúdo exclusivo, perguntas e respostas com essa galera. E se você quer saber mais, quer conhecer e continuar essa jornada, você também pode acessar o link e conhecer mais sobre a nossa escola online, a Jornada Devoção e Impacto está com matrículas abertas. E é uma ótima oportunidade para você continuar essa jornada. Então, fica ligado no seu e-mail que você vai receber as próximas informações e Deus te abençoe.